Graças e paz, irmãos. Sempre um privilégio para nós estarmos aqui, não esquecendo da grande responsabilidade que é servir ao Senhor, transmitindo sua palavra. Grande tarefa, Ele nos coloca, mas o próprio Deus que nos dá, também nos dá a graça para poder fazê-lo. Convido aos irmãos que abram a Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 18, nós leremos o versículo 37, para nós meditarmos essa noite e buscarmos o entendimento de Deus, a iluminação através do Santo Espírito do Senhor para o que Ele quer para o seu povo. Eu lerei, os irmãos acompanhem a leitura que farei. Diz assim o texto sagrado: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu que dizes que sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar, suplicar a Deus a direção dEle. Santo Deus, querido e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia, um dia do Senhor, um dia em que estamos aqui, ó Deus, para servi-lo. Nós suplicamos que o Senhor agrade-se de ser servido por nós, sabendo que isso não é mérito nosso, mas é mérito conquistado pelo seu Filho Jesus Cristo, aquele que viveu uma obediência perfeita, cumprindo toda a lei, ó Deus. Por isso é por meio dele e para ele, ó Deus, que nós sabemos que são todas as coisas que a tua palavra diz, e é no nome dele que nós suplicamos que ilumine nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua doce voz e sermos transformados, ó Deus, cada vez mais segundo a imagem de Cristo, segundo a imagem do nosso Senhor. Para isso, ó Deus, sabemos que a tua palavra revela aquilo que o Senhor requer de nós, revela também aquilo que nós devemos crer acerca do Senhor. Por isso nós suplicamos na dependência do teu Santo Espírito, não olhando as nossas imperfeições, porque de fato há justificados aqui nesse local, há eleitos aqui nesse local, mas pelos méritos de Cristo. Por isso é que nós suplicamos, seja propício a nós pecadores, nessa noite, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, esse domingo é o dia do Senhor que antecede, né, as comemorações que relembram sempre o nascimento de Cristo. Não sabemos ao certo, em absoluto, essa data, mas sabemos ao certo e absoluto que essa data aconteceu. Ela é verídica, ela é fatídica, ela realmente mudou o mundo. Até mesmo o mundo não crente, ele é afetado por essa data. No calendário, a maioria dos calendários do mundo, eles são vistos os anos são contados antes de Cristo, o momento em que Cristo esteve na terra, e o depois de Cristo. Nós estamos nesse período depois de Cristo, ou seja, depois da sua partida, né, da sua estada aqui na terra, a sua vida aqui na terra, e depois a sua partida aos céus. A palavra do Senhor nos revela isso, nela é que cremos. Então o Espírito nos iluminou para que nós crescemos nisso. Isso não é mérito nosso, não é algo que nós achamos que devemos assim, né? Mas de fato é algo externo, algo externo.
O Espírito Santo de Deus nos trouxe esse entendimento. E se o Espírito não operar no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, e não nos mudar essa chave nesse sentido, nunca poderemos compreender, nunca teríamos compreendido. Não compreendemos de forma absoluta, é limitada, mas nós sabemos que na eternidade, com Cristo, nós teremos uma eternidade para aprender mais, conhecê-lo mais, conviver mais com Ele, conviver mais com os nossos irmãos. Será maravilhoso, será maravilhoso. Esse dia eterno, que é o dia do Senhor, que os crentes se reúnem no mundo inteiro para adorá-lo, para servi-lo, para cultuá-lo. Os crentes anseiam, porque Ele é quem veio até nós. Ele que vem até nós, e isso nos traz alegria e gozo. Então, o Evangelho de João, ele de maneira singular, de maneira única, ele traz algumas informações em que Mateus não nos traz, Marcos não nos traz, Lucas não nos traz, mas João, de maneira singular, traz algumas informações. Nós não vamos consultar os textos dos outros evangelhos, mas de fato os irmãos podem consultar em casa. João traz informações, não são grandes novidades para aqueles que estudam, lêem a Bíblia, para aqueles que estão sempre em comunhão com os irmãos, falando da palavra, aqueles que estão lendo, aqueles que estão convivendo, aqueles que estão cultuando. Não é de todo novidade, não é uma questão de trazer uma grande novidade, é de trazer uma grande verdade, porque é de verdade em verdade que nós vamos sendo transformados. Reconhecendo que aquilo é verdade, aí então nós nos apegamos à verdade. E isso vai, de pouco em pouco na vida de cada um. Isso vai acontecendo de maneira diferente. A santificação, o conhecimento de Deus, ele é progressivo, mas de maneira que acontece em cada um crente diferentemente. Diferente. Uns mais velozes, outros menos velozes, mas isso não nos afastará da comunhão eterna com Deus. Porque os santos são eleitos por Deus e são transformados por Ele. É Ele quem vem até nós. E não somos nós que nos achegamos a Ele. Sim, depois que nós temos a fé salvífica, na qual nós falamos, hoje pela manhã, da justificação pela fé. Então, depois que nós temos, somos justificados pela fé e reconhecemos isso através da palavra, aí sim, nós temos o dispositivo, somos habilitados agora sim a buscar com fé a palavra. Somos habilitados a isso. Então, eu queria falar um pouco sobre um nascimento, um grande propósito. Esse nascimento de Cristo é um grande propósito de fato. O nascimento de Cristo, ele não foi um nascimento qualquer, tem um grande propósito. E João nos vai ensinar. Quanto ao texto que nós acabamos de ler, aqui nós sabemos, vamos ler um texto em que Cristo está prestes a passar por um julgamento, já está em fase de interrogatório, prestes a passar por julgamentos, ele já vinha passando por julgamentos, e ser condenado efetivamente à prisão e morte, ele já se encontrava preso, porque lá no jardim de Getsêmani, quando ele foi visitado lá pelos guardas, pelos soldados, eles o prenderam, quando naquele episódio de Pedro, que corta a orelha do soldado Malco, então, quando ele não queria aceitar aquilo de alguma forma, e o Senhor Jesus repreende a Pedro e diz, calma Pedro, eu sei o que está acontecendo, talvez você não saiba de fato, em outras palavras, mas eu sei, então pode abaixar a espada, não vai ter briga aqui. Então o Senhor Jesus se apresenta a ele, se entrega a ele voluntariamente, não houve resistência, ele se entregou voluntariamente. Isso era um plano eterno de Deus. Eu convido aos irmãos que abram lá em Miqueias, no capítulo 5, e leiam o versículo 2. João está com essa ótica. A narrativa desse texto, ele fala sobre esse propósito de
do nascimento de Cristo. Tem um teólogo que diz que é o ancião de dias, como Daniel diz lá, ancião de dias, e o nascimento do Messias, né? O nascimento do Messias e o seu reinado. O versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esse prenúncio, né, que nasceria o Messias, quando ele relata, né, Deus relata isso a Miqueias, ele diz aqui que ele existe desde a eternidade. O Messias, né, Cristo, o Deus, a Trindade, ele já existia com Deus, nessa Trindade Santa, desde a eternidade. Alguns não acreditam dessa forma, mas a palavra é muito clara, quando ele diz: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, de Belém nasceria o rei, o Salvador, o representante do pacto dos eleitos. Como em Adão não pôde, infelizmente, não cumpriu perfeitamente o pacto da graça, na obediência, mas em Gênesis mesmo, já é o prenúncio do Messias, que ele esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, e que ali sim já haveria um Messias, o representante dos eleitos. E a Bíblia, ela continua, em cada livro, em cada profeta, o prenúncio, ou seja, a profecia já era dada, que o Redentor viria, o Redentor haveria de nascer, o representante agora pactual, ele viria para libertar todo o seu povo, e trazer novamente a comunhão com Deus. Então, Miqueias relata isso, que esse ancião de dias, ou o Messias, ele já existia, né? Desde a eternidade, desde os tempos antigos, o Messias já existia, Cristo já existia, o Salvador já existia. O que então acontece ali em Belém? Que João quer dizer? João quer dizer aqui que o que acontece ali em Belém é a encarnação do Deus eterno. Ele fala sobre isso lá no primeiro capítulo. Então a encarnação do Deus eterno acontece ali, quando ele fala sobre quando ele nasceu. O versículo diz: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. Cristo nasceu, se encarnou para ser de fato rei. Ele estava sendo questionado ali naquele momento. Por quê? Para nós compreendermos que ele é rei, de certa forma é simples. Para os seus eleitos, para os que tiveram, né, sido iluminados, aceitar isso aí, que Cristo é rei, que ele reina. Sim, aceitamos isso, cremos nessa verdade. Nem sempre vivemos essa verdade, nem sempre vivemos. Muitas vezes ele não reina nas nossas vidas, mas nós sabemos que ele é rei, e nós cremos que ele é rei. Isso não vai mudar o seu reinado, não vai mudar aquilo de fato que ele é rei. Então esse contexto aqui, onde Jesus ele está sendo interrogado, por Pilatos, e eles queriam de fato matar a Cristo. Eles queriam uma maneira para condená-lo, não tiveram, nós sabemos que eles não tiveram, mas eles forjaram, criaram formas de que eles conseguissem executar aquela maldade. Então, nesse contexto que o João, ele narra essa final dessa conversa, que nós não vamos ver nos outros evangelhos. Esse momento aqui em que Pilatos pergunta
e logo depois tem mais alguma conversa, que é um interrogatório, não é uma conversa amigável, não é um bate-papo. É um interrogatório em que um inocente está sendo acusado de forma leviana daquilo de fato que ele é de verdade, mas que eles não aceitam. E então, então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Por que ele perguntou isso? Porque no versículo 36, está dizendo assim, acompanhem por favor, versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. O Senhor Jesus já havia dito a ele. Já havia dito. Eu não sei se de fato passa ali na mente de Pilatos, será que ele está querendo o meu lugar? Pilatos, ele era um governador. Será que isso é algo que ele está querendo tomar o meu reino aqui, no meu lugar? Pode ter passado. Mas, ao mesmo tempo, ele foi entregue pelos próprios judeus. Pelos próprios judeus. Então não era de fato ali uma disputa de poderes. Não era uma disputa de poderes em que Cristo queria o reinar no lugar do governador Pilatos. Não era disputa de poderes que estava ali. Pelo contrário, o poder, ele é conferido ao Estado. O próprio Deus confere poder às autoridades. Em um outro momento isso foi dito: você não teria poder se o meu Pai não te desse. Então, o próprio Deus dá poderes a Pilatos. Então não se tratava de uma ameaça, sendo que ali, aquele governador foi colocado pelo próprio Deus. Aqueles sacerdotes também foram colocados pelo próprio Deus. Era uma questão de fato, de fé. Era uma questão de crer que ali estava o Filho de Deus, que era o Filho de Deus, que era o Messias prometido, que estava diante deles. Era uma questão de que eles acreditassem de fato. E sacerdotes, o sumo sacerdote Caifás, o próprio sumo sacerdote, que era uma autoridade constituída por Deus, Anás, que era seu sogro, leva então Cristo até ele, e eles interrogam ele. Caifás pega Cristo ali e leva para uma outra autoridade. Uma autoridade agora que era uma autoridade também colocada por Deus, mas que oprimiam o próprio povo judeu. Como assim? Sumo sacerdote judeu leva para um romano? Está um pouco estranha essa história, mas de fato é assim que ocorreu. É assim que ocorreu. Então Caifás leva a Pilatos quando ele começa a interrogar a Cristo. E o próprio Cristo já havia dito, mas de certa forma parecia que ele não acreditava. Respondeu Jesus: tu que dizes que sou rei? Você é que está dizendo. Aí o Senhor Jesus continua: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Para isso eu nasci, para isso vim ao mundo. Então, enquanto os outros textos falam muito mais, lá no início do nascimento de Cristo, também João fala lá no início sobre a encarnação, e agora novamente João fala sobre essa encarnação de Cristo, aqui, nesse momento. Comentando o texto aqui, nós temos as seguintes observações. Ele agora define sua missão real positivamente, de forma positiva. Ele nasceu para ser um rei, para isso veio ao mundo. No contexto do quarto evangelho, esse par de expressões refere-se à encarnação, sua mudança da glória que compartilha com o Pai em sua presença. Ele compartilhava então com o Pai na eternidade, e agora encarnado,
né? O Verbo encarnado está diante dos homens para ser julgado. Abram lá, por favor, Evangelho de João 17, versículo 5. Uma folha antes, duas. Que diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, na oração sacerdotal, o próprio Senhor Jesus, ele fala da sua eternidade com o Pai. Ele é Deus, ele fala da sua eternidade, ele assume de fato, né, que ele estava e ele está desde a eternidade com o Pai. Ele é um com o Pai. Para a sua manifestação nesse mundo, arruinando para manifestar algo daquela glória. Confere aí, por favor, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A glória como a do unigênito do Pai. Essa glória é uma glória eterna. Jesus Cristo é rei. Ele é rei. E ele não estava ali dividindo com Pilatos ou com os sacerdotes. Ele é rei, ele é desde a eternidade. Só que precisava que fosse encarnado o Verbo, ou seja, ele deixasse aquele relacionamento com o Pai e se encarnasse, assumisse uma forma de servo, em figura humana, e habitasse entre nós, no nosso meio, de maneira que aí sim ele pudesse cumprir perfeitamente a lei no nosso lugar. Cumprir perfeitamente a lei no nosso lugar. Mateus 5,17. Ele diz assim: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então, a vinda de Cristo, o seu nascimento, a sua encarnação, tinha propósitos e objetivos. Propósitos e objetivos. Grande propósito e grandes objetivos. Ele veio para cumprir a lei perfeitamente. Perfeitamente. Ele veio também com grandes objetivos e propósitos. Ele veio dar exemplo. Ele veio dar exemplo. Mateus 20, 28 registra isso. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ele também nos mostra um propósito. Ele veio para servir, ele veio para cumprir a lei perfeitamente, ele veio para servir, nos ensinar como servir. Temos grandes dificuldades, infelizmente, de servir. Orgulho, às vezes a soberba, a arrogância, pecados que infelizmente ainda habitam em nós. Temos dificuldades para servir o próximo. Então, o Senhor Jesus nos dá um exemplo. O propósito dele é nos mostrar, né, com um exemplo, como que devemos viver. Lucas 4, versículo 43. Diz assim: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus
também as outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então a encarnação de Cristo também o fez, né? Também ele o fez, pregou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho, ele falou da palavra da verdade. A encarnação de Cristo, ela é extremamente abrangente. Ele veio para cumprir a lei, ele veio para nos ensinar como viver, veio para servir, sendo Deus, veio para servir. Também ele nos ensina, né, que entre esses propósitos ele veio para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Então, ele não veio para disputar um reino com Pilatos ou com qualquer outro governador que seja. Ele veio para os seus. Ele veio para os seus. Ele veio para os seus eleitos. Ele veio para o seu povo. Ele veio para o seu povo. Lucas 19:10. De fato, então, ele nos mostra que porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele, como representante dos eleitos, como lá no texto de Ezequiel, capítulo 31, quando Ezequiel recebe essa palavra do Senhor, do representante dos eleitos, do pacto, Cristo sendo esse representante do pacto, ele cumpriria toda a lei perfeitamente no nosso lugar. E nós poderíamos entrar agora na presença de Deus. Temos agora livre acesso com Deus por meio de Cristo. Grandes propósitos na vinda de Cristo, na encarnação de Cristo no nosso lugar. Para nos salvar, para nos libertar, para nos instruir como pregar. João 3,17 também nos mostra nós podemos em João podemos ler do versículo 13. Cristo veio para salvar os seus. Ele veio salvar os seus eleitos. No 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Os seus eleitos, agora, representante do pacto dos eleitos, como o apóstolo Paulo fala, alguns vão chamar de segundo Adão, mas é o último Adão, não é? É o Adão definitivo, o representante dos eleitos, da aliança, da nova aliança que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 11, no versículo 25, quando nós tomamos a Santa Ceia, e este é o cálice da nova aliança. Cristo é o representante, Ele é o nosso representante. Ele, na sua vinda, na sua encarnação, no seu nascimento, com grandes propósitos para o seu povo. Grandes propósitos. João 12:47, mais uma vez. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Nós sabemos que não é o mundo inteiro, sabemos que a morte de Cristo, né, ou seja, a vinda dele, a encarnação dele, a obediência perfeita e a sua morte de cruz, é suficiente para salvar todas as pessoas do mundo. Mas sabemos pela palavra que essa justiça, né,
em Cristo, imputado a nós, são só para o seu povo, só para os seus eleitos, só para aqueles que são regenerados, só para os regenerados, aqueles aos quais Deus de antemão escolheu. Então Cristo, ele dá o testemunho da verdade. No versículo 37 novamente, então, diz o seguinte, lerei o versículo novamente. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Cristo, ele veio para dar o testemunho da verdade, a verdade absoluta, onde não há desvio, não há variação, onde não há pecado, não há falhas. Nós temos que venerar de fato, adorar a Cristo, adorar a Deus, adorar ao Espírito, adorar a Trindade, porque essa obra nos reconcilia com Deus. Ele é que trouxe a paz entre nós que éramos inimigos e Deus. Então, essa vinda de Cristo, essa encarnação de Cristo deve nos alegrar muito, nos alegrar. Isaías 55:4 vai dizer então que Jesus, não é? Ele é o governador, ele é o príncipe da paz. Só que ele agora, Isaías está falando, não é de um reino terreno, não é de um reino terreno, não é de um reino concorrente ao governo de Pilatos, ou concorrente ao sacerdócio de Caifás. Isaías, ele está falando sobre um reino espiritual, um reino eterno, um reino que não terá fim, um reino onde todas as coisas serão subjugadas aos pés de Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Isaías 55, versículo 4, diz assim: e eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Jesus é rei, rei eterno. O próprio Isaías vai dizer que ele é conselheiro, príncipe da paz. Jesus Cristo é rei. Apocalipse 1:5, ele nos libertou dos pecados. A vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele é rei. Jesus é rei. E ele é o rei, só que é um reino eterno, é um reino espiritual. Ele governa. Deus governa sobre tudo e sobre todos. Mas aqui está sendo dito sobre um reino em que os seus súditos vão a Ele, os seus súditos obedecem a Ele, os seus súditos são os seus eleitos, os seus súditos são o seu povo. Para isso é que Ele veio. Jesus Cristo, Ele veio para os seus, Ele reina sobre o seu povo, Ele é rei. Jesus Cristo é a verdade. Então ele diz, na parte B do versículo: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Dar testemunho da verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. João 14,6 diz: eu sou o caminho. O próprio Jesus
O próprio mestre, eles ouviram isso. Quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu estava na glória com o Pai, na eternidade com o Pai, como nós vimos lá em Miqueias. Hoje estou com vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai. E aí, ele ainda responde, né, a Pilatos. Continua falando a Pilatos. Então, para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Os filhos de Deus são habilitados a ouvir a voz de Deus. Os filhos de Deus são habilitados a ouvir a voz de Deus. O Espírito de Deus iluminou o nosso entendimento e agora desvendou os nossos olhos e podemos ouvir a voz de Deus. Nós somos habilitados a ouvir a voz de Deus. Quando lá em Efésios, a palavra de Deus nos diz que o marido deve amar a sua mulher como a Cristo amou a igreja. Nós só podemos fazer isso pela fé, porque fomos habilitados a entender e a ouvir isso. Quando as mulheres devem ser submissas aos vossos maridos, elas só podem fazer como no Senhor, porque é pela fé que ela crê na palavra de Deus, da verdade, e pela fé que ela vai fazer isso. Não é pelo marido dela, não é por ele. É primeiramente pela fé na palavra de Deus. Primeiramente. Se não fosse a fé, infelizmente eu diria, muitos mais casamentos estariam destruídos no nosso meio. Mas não estão por causa da fé que Deus colocou no nosso coração, que sustenta os nossos lares. Não somos nossos méritos, nossa boa fala ou o que nós fazemos de bom. Isso é bom em si. Isso é bom em si, mas não é nisso que é firmado. E é firmado pela fé na palavra de Deus. Os maridos devem amar as suas esposas. As suas esposas devem ser submissas aos seus maridos, como no Senhor, como a palavra da verdade é que instrui a igreja a viver assim. Aos filhos serem obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Nos tempos de hoje em que os filhos estão contra pais, os pais contra o filho, matando, violência doméstica de tudo quanto é tipo. Então, é pela fé. É porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a um reino eterno. A um reino eterno, a um reino de glória. Nós aguardamos ansiosamente o que foi prometido a nós. Desfrutaremos de benefícios maravilhosos. Nós só sabemos disso porque o Espírito aplicou essa verdade em nós. Senão não saberíamos. Não saberíamos. Então, as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor quando ele o chama. Abram lá em João 8:47. Diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se há alguém aqui que não ouve a palavra de Deus, deve clamar, suplicar a Deus para que desvende os olhos, destape os ouvidos, aguce, coloque fé no coração. O dom gratuito de Deus. Se não ouvir a voz de Deus, é um problema sério.
É um problema sério. Está em sérios apuros. Porque vai ficar um dia diante do juízo de Deus. E Deus não terá por inocente. Deus não terá por inocente. Então, aqueles que ouvem a voz devem se alegrar. Sim, isso deve confortar nosso coração, nos encher de alegria. Nossa, eu ouvi a palavra de Deus. O Espírito Santo me iluminou e eu compreendi um trecho da palavra de Deus. Eu estava lendo. E nós devemos ficar cheios de alegria com isso. O Espírito consola o nosso coração quando há um momento de perda de um ente querido. É o Espírito que nos consola de desesperos, de amarguras profundas. É o Espírito Santo de Deus. Testemunha. O Espírito de Deus testemunha que nós somos de Deus e traz elucidação da palavra a nós. Isso deve nos alegrar. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Aquele que não dá ouvido à palavra de Deus deve aceitar essa confrontação, deve se humilhar, deve buscar o perdão de Deus. E aquele que é crente, que é um cristão, que é um eleito, que é um salvo, deve também constantemente buscar o perdão de Deus, buscar essa intimidade com Deus. Deve sim se entristecer por conta do pecado, mas não deve se entristecer sem fim, amargura sem fim por conta de pecados, porque deve se arrepender, para que aquele pecado ou os pecados não se tornem algo pesado e a nossa fé vá minando, enfraquecendo. Esse exercício de fé devemos fazer sempre, constantemente. Devemos examinar o nosso coração e pedir a Deus discernimento. Então aquele que ouve é de Deus, as palavras de Deus é de Deus. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como é que nós podemos seguir a Cristo? Se eu não o vejo, eu devo seguir a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela é luz para o nosso caminho. É a palavra da verdade. Ela é luz para os nossos caminhos. Então, para que nós possamos seguir a Cristo, para que nós possamos ouvir a sua voz, devemos ler a palavra da verdade. E quando ela disser, não é por esse caminho, nós devemos ter humildade, parar, se arrepender, pedir perdão e mudar, porque Deus nos habilita a ouvir a voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor, e nós devemos seguir o pastor, seguir o caminho. Em 1 João capítulo 4, no versículo 6, diz assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então aquele que ouve a voz do pastor, aquele que ouve a voz de Cristo, o Verbo encarnado, a verdade absoluta, aquele que atende a voz do pastor,
esse é dele. Esse é dele. Então, irmãos, Cristo, ele diz sim a Pilatos quem ele era. Ele disse. Pilatos não ficou sem a resposta. Então, Pilatos perguntou: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu nasci para isso. Ele disse. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Infelizmente, Pilatos não ouviu a voz, mas Cristo disse quem ele era. Ele não ficou sem a resposta. Os filhos de Deus ouvem a voz de Deus. Agora, nós temos responsabilidades para que nós ouçamos a palavra de Deus. A voz de Deus nós precisamos ler, estudar. Princípios de sabedoria. Deus, a sua palavra. Também lá no Provérbios, nós estudamos o livro do John Crotts, que fala sobre os princípios de sabedoria, e em Provérbios ele diz sobre esses princípios de sabedoria. Deus, a palavra de Deus e irmãos piedosos também podem nos ajudar. Mas, irmãos, se nós não buscarmos diligentemente essa intimidade, nós não buscarmos cada vez mais progredir a nossa fé, nós podemos não compreender os propósitos da encarnação de Cristo. Nós podemos ficar sem entender. Então, para que nós cresçamos em sabedoria e conhecimento, para que nós cresçamos em entendimento, nós precisamos de estudar a palavra de Deus. Ele se revela na palavra. Para isso é que ele veio, para salvar. Então, se nós estudarmos a palavra, vamos estar cheios do Espírito, e cheios do Espírito podemos falar a outras pessoas. Podemos falar. Cristo, ele sustenta a sua igreja. Cristo, ele não morreu em vão. Ele morreu pelos seus eleitos. Os seus eleitos estão sendo acrescentados cada dia. Como diz na oração sacerdotal: venha o teu reino. O reino, ou melhor, a oração dominical, o reino de Cristo está sendo acrescido dos seus eleitos. Deus não vai deixar nenhum para trás. O próprio Senhor Jesus, ele disse: todos aqueles os quais o Senhor me deste, se salvaram. Todos aqueles os quais foi dado a Cristo será salvo. Mas nós devemos então buscar ter um crescimento na fé, ter uma intimidade com Deus, enchermos do Espírito. Enchermos do Espírito é estarmos cheios da palavra. Para que nós estejamos cheios da palavra, eu preciso estudar a palavra. Eu preciso estudar a palavra. Essa é algo que nós devemos fazer constantemente, para estarmos cheios da palavra, não sermos pegos de surpresas ou enganados, e ainda podemos dar testemunho da verdade. Testemunho da verdade, o testemunho de Cristo. Para isso, precisamos da palavra, ler e estudar. Irmãos, o propósito da mensagem essa noite era, de fato, trazer essas qualidades de Cristo, esse propósito do nascimento de Cristo, para que nós pudéssemos aí sermos encorajados cada vez mais a honrar a Cristo. O apóstolo Paulo diz,
sobre nós parecermos, termos a imagem de Cristo, a semelhança com Ele. Para que nós possamos então, cada vez mais, termos essa semelhança com Ele, precisamos sim, de fato, de conhecer os propósitos nos quais Cristo se encarnou. E aí sim, cada vez mais sermos transformados, até o retorno de Cristo e a sua vinda. Deus possa então agraciar a igreja, abençoar os irmãos, e o crescimento, né, na leitura e oração da palavra não diminua. Para que a igreja seja vivificada, ela precisa da palavra, ela precisa de ler, ela precisa de orar, mas essencialmente, né, precisa de ler, se alimentar da palavra. Que Deus nos abençoe e nos guarde.